4 horas da tarde. E antes da gente iniciar a sessão, ainda faltam aí 5 minutinhos para a gente começar, eu queria seguir o protocolo que a gente fez ontem, as pessoas que também participaram ontem, se todos puderem ajudar aqui no chat, apenas confirmando se o meu áudio funciona bem, se todos me escutam bem, se o áudio está claro, se está perfeito, para daqui a pouquinho, em 5 minutos, a gente começar, já aproveitar o tempo. Então, só para confirmar, se todos puderem aqui ao lado, está ok? Vitor, bom dia. As pessoas ainda digitando aqui, só para a gente confirmar, e em 5 minutinhos a gente começa já a sessão com a Schneider. Perfeito, bom dia, Djalma, bom dia, Augusto, áudio ok, Paulo, bom dia, perfeito. Bom, parece que está tudo certo, tudo ok. Então, olha só, eu vou sair aqui mais uns 3 minutinhos, vou colocar uma tela de espera, nós três vamos continuar aqui ao lado, no canto superior direito, continua aparecendo a nossa imagem, só aguardando esses 4 minutinhos restantes, para as 10 horas, o horário marcado, a gente iniciar a sessão da manhã, tá bom? Então, até daqui a pouquinho, já voltamos.
Bom, pessoal, estamos de volta. Bom dia mais uma vez. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Alexandre Cerdeira, sou da Voltimo. Gostaria de agradecer a presença de todos. Bom, primeiro falar que o áudio tá ok. A gente já fez um teste aqui anteriormente, algumas pessoas estão entrando aqui, e a gente só deixa alguns minutinhos antes, aguardando chegar 10 horas para a gente começar a sessão. Então, por isso que estava em silêncio aqui, esperando alguns minutinhos para a hora marcada. Mas está tudo certo, a gente já fez o teste de áudio, está tudo em perfeitas condições. Bom, hoje é um dia dedicado a Schneider, a sessão agora das 10 horas e depois às 16 horas, a participação no programa Avança, explicando um pouquinho o conceito do programa Avança. É uma iniciativa da Voltimo para mitigar os efeitos da Covid-19 no nosso setor, um programa já implementado com grande sucesso em outros países da Europa, como Inglaterra, Alemanha, Espanha, Portugal, e o programa chega agora ao Brasil. A Voltimo convida as maiores empresas do setor a realizarem webinários aqui, sessões para a nossa audiência. Então, a Schneider aqui, eu gostaria de dar as boas-vindas para o Adriel e para o Alexis, e explicando um pouquinho só para as pessoas, essa sessão vai ter em torno de 1 hora. Eu sempre convido a todos a participarem e realizarem comentários aqui ao lado no chat, perguntas, e ao final da sessão eu retorno para poder passar as perguntas aqui, tanto com o Alexis quanto com o Adriel. Bom, pessoal, vamos começar. Alex, Adriel. Bom dia, meu querido. Bom dia. Bom dia a todo mundo. Obrigado aí. Obrigado a presença de todo mundo. Hoje eu e o Adriel aqui, a gente está representando a Schneider, tá? Nós dois fazemos parte de uma unidade de negócio dentro da Schneider que chama Home Distribution, então a gente trabalha, né, soluções voltadas para ambientes comerciais e residenciais. E o Adriel, hoje eu estou como engenheiro de aplicação dentro desse setor, então eu explico tecnicamente esses produtos, as diferenças que há entre eles e dúvidas técnicas, né, que podem surgir de acordo com o decorrer da apresentação. Adriel, se quiser se apresentar um pouquinho aí também. Opa, claro. Bom, pessoal, primeiramente, bom dia. Obrigado aí pelo convite do Alexandre, da Voltimo, para a gente estar falando com vocês um pouquinho hoje. Eu sou o Adriel, eu trabalho também na área do canal Varejo, junto com o Alexis. Eu sou responsável pelo programa de relacionamento do parceiro eletricista da Schneider. Hoje a gente vai passar para vocês um conteúdo bem bacana. O Alexis vai começar falando, aí depois no finalzinho eu vou falar um pouquinho do programa de relacionamento para o eletricista. Lá a gente tem algumas ferramentas, treinamentos, cursos, prêmios bem bacana para vocês, para ajudar vocês no dia a dia, tá bom? Passo a palavra aí pro Alexis e qualquer dúvida, qualquer questionamento que vocês tiverem, fiquem à vontade que estamos aqui para passar conteúdo, passar informação para vocês e para ajudar vocês, tá bom? Bom, pessoal, vou dar o início aqui na apresentação, tá? Então, falando um pouquinho mais do que nós fazemos hoje, né? A gente fornece soluções eficientes e sustentáveis para ambientes residenciais e prediais. Então, o nosso foco é destinado a prédios, casas, o varejo, como o próprio Adriel já disse, tá? E eu vou passar um videozinho para vocês agora, que eu vou disponibilizar o link depois, porque a configuração dele talvez saia com a legenda em inglês, tá bom? Mas eu vou disponibilizar o link para vocês assistirem depois, porque pelo YouTube você consegue configurar colocando a sua legenda, tá? Deixa eu selecionar aqui o vídeo. The world is full of people telling you who to believe they are. Well, we thought we'd tell you who we're not. Let's start here. We're not in shipping. We don't make lifts. Seriously, no lifts. We do this. We're good at this. And we make all of these. And even though you'll find us here and here, we don't make energy. We make you save it. And you'll be saving the environment too. Are we an internet company? Well, we connect and power just about everything around you, helping machines talk to each other and to you, making your world more personal. We're seeking out the big questions and answering them honestly. Like, how can we make the most of our energy and resources? Or can we make access to energy and digital basic human rights?
We're real people, employees, developers, partners, investors, and inventors, all passionate about doing what's right. We're open. Humans of all sorts from all over, learning from each other and about each other. We're not here to save the world. It'll go on with or without us. We're here to help power and connect what you do every day, to ensure life is on everywhere, for everyone, at every moment. Então, gente, hoje, né, esse primeiro webinar, a gente está falando, deixa eu botar aqui para ver o pessoal que está colocando as mensagens também. Hoje, esse primeiro webinar é para tratar um pouquinho de, primeiro, tomadas interruptores, tá? Na parte da tarde, às 4 horas, nós vamos fazer um outro webinar voltado para a proteção residencial. Então, envolve mini disjuntores, DRs e DPS, tá bom? Então, vou começar aqui falando um pouquinho das nossas tomadas interruptores e, no final, eu vou tirar algumas dúvidas técnicas sobre esses produtos, tá? Hoje, na Schneider, a nossa linha de entrada, ela é a Milus, né? Como vocês podem ver, ela tem um acabamento, um design muito diferente, tá? Ela ganhou até um prêmio de inovação em design quando ela foi lançada, e hoje ela continua sendo muito bem vista por todos os usuários, né? Então, além disso tudo, ela é um produto nacional. Então, o que isso para nós é uma vantagem? Se acontece algum problema com o produto, alguma coisa na máquina, foi uma fabricação, um defeito, a gente tem uma agilidade muito maior para solucionar o problema que foi apresentado, tá? Porque a nossa fábrica é aqui no Brasil, tá? Ela não tem os parafusos aparentes, a instalação dela é muito fácil e ela também não amarela, é muito difícil dela amarelar. Então, se você vê uma manchinha, passou um pano com água, já está limpo, né? É uma linha suave e sustentável, feita com produtos ecológicos, tá? E um grande diferencial dela, que você fala assim, bom, Alex, mas por que uma linha tão diferente é a linha de entrada da Schneider? Por ela ser a nossa linha de entrada, ela é um pouquinho menor do que as tomadas e interruptores padrões que nós temos hoje, né? Nas tomadas 4x2, 4x4, tá? E ela deixa o ambiente muito mais suave, deixa um ambiente sutil, tá? Esse ano ainda, a gente lançou a versão dela que chama Milus Colors, né? Antes a gente tinha ela só na versão branca, tá? Com todos os acessórios eletrônicos, então dimmer, HDMI, USB, e esse ano a gente acabou de lançar a Milus Colors, então nós temos ela na cor de grafite, peraí que tá passando aqui, na cor ouro, tá? E na cor cinza. Depois da Milus, nós temos uma outra linha, que é a linha que a gente chama de Lunari, tá? Ela deixa o ambiente mais robusto, né? Então, se você for ver, se a gente for comparar aqui a linha Milus com a linha Lunari, a gente vê que a Lunari ela é um pouco mais robusta, né? Ela tem um ambiente de presença muito mais forte, tá? E ela tem um grande custo-benefício para o cliente. Porque ele falou, pô, é uma linha padrão, é do tamanho padrão que todo mundo está acostumado a comprar já, tá? É muito prático e funcional, também possui todos os dispositivos eletrônicos, né, nela, então, tomada RJ11, tomada RJ45, tomada para carregar também o USB, entrada de televisão, tá? Então, ela deixa um ambiente mais parrudo, mais assim, sofisticado e robusto. Depois da Lunari, né, a gente entra na parte da Decor. Mas aí você fala, pô, Alex, a Decor parece um pouco com a Lunari. E realmente é a cara da Lunari. Mas qual que é a grande diferença da Decor hoje, né? A Decor hoje, ela tem uma tecnologia chamada Microban. O que seria essa tecnologia? É uma tecnologia contra fungos e bactérias. Então, imagina assim, nesse cenário de pandemia que a gente está vivendo hoje, né? De que o vírus, a gente tem que extinguir o contato, não pode deixar as coisas infectadas. Então, imagina que num leito de uma UTI tem alguém se recuperando, né? E a pessoa tem que estar segura, não pode ter contato com nada.
Então, essa tecnologia, muitas vezes a pessoa vai lá no quarto, apaga o interruptor, liga, tudo mais, e a pessoa pode transmitir alguma bactéria para deixar alojada no interruptor, né? Então, a pessoa que está doente pode acender a luz, ela pode ter uma infecção, pode ter contato com esse vírus. E essa tecnologia microban é justamente, ela evita essa aglomeração do vírus, esse contágio, tá? Então, muitos hospitais compram desse produto para proteger os seus pacientes, né? Então, o que difere, né? Se você for ver aqui pela imagem da apresentação, essa daqui é a Lunari, né? Aí temos aqui a Decor. A Decor, se você for ver com a Lunari, ela parece que tem um tipo de um verniz. Esse verniz, esse brilho, é a proteção microban, tá? Então, a gente tem essa linha Decor, que foi criada justamente para atender hospitais, pessoas que precisam deixar um ambiente limpo e seguro, tá bom? Ela também é resistente, não tem os furos aparentes, tem a proteção contra amarelamento, né? Então, se está batendo algum sol, se está batendo um raio, não amarela o produto, tá? Nós temos ela em tons suaves, em cores metalizadas também, então fica a gosto do cliente, né, escolher qual seria o melhor design mediante o ambiente que ele está construindo, tá? E depois, por fim, a gente tem aqui o que a gente chama de Orion, tá? A linha Orion, ela tem muitas vertentes dentro dela, tá? Então, o que acontece? Já começando falando do diferencial da linha Orion, né? Ela tem uma tomada que a gente chama anti-choque. O que seria essa tomada anti-choque? Imagina que uma família tem um filho pequenininho, né? Por exemplo, quando eu era pequeno, eu não sabia o que era choque. A tomada lá em casa não era esse padrão hoje, né? Que a gente tem aqui todo 3 pinos, tudo mais. E eu fui lá e eu espetei a tomada em uma fase só, com um palito de ferro. Eu tomei um tranco. Mas aquele tranco não foi um tranco que me machucou, né? Que me deu um susto. Foi só um tremelique. Aí eu fui lá de curioso e meti nas 2 fases 2 palitinhos de ferro. Eu tomei um tranco que hoje eu não boto o dedo de tomada de jeito nenhum. Aquilo me traumatizou, eu voei da parede, eu tomei um tranco tão forte que eu aprendi na curiosidade. E essa tomada anti-choque, como que ela funciona? Então, a tomada hoje tem aqui as 2 fases, o terra, né? Quando você coloca só uma coisa aqui, em uma das fases, ela tem tipo de uma proteção. Então, ela não abre, ela fica segurando. Quando que ela vai abrir? Quando você coloca as 2 junto. Então, ela só vai funcionar na hora que você põe a tomada junto. Aí ela abre e a tomada entra, tá? Na hora que ela entra, vai fazer aquela confusão. Isso aqui é uma tomada, ela entrou aqui as 2 ao mesmo tempo, liberei a proteção, vou alimentar. E aí ela começa a alimentar e energizar normalmente, tá? Então, isso é um grande diferencial para pessoas que têm família com gente pequena, então, que você quer evitar de comprar aqueles protetor de tomada, porque às vezes você tira e você não lembra onde você põe. Essa tomada já te dá a segurança para sua família, tá? Além do mais, ela também tem a proteção microban, né, antibacteriana nessa parte toda branca, na linha branca, tá? Então, se a pessoa não quer comprar a Decor, não gostou do estilo da Decor, tem na opção da Orion, tá? Então, é bem legal também. E, como eu disse, ela tem várias vertentes dentro dessa família Orion, né? A gente fala que é um universo de possibilidades, porque você consegue criar diversas coisas com essa linha. Então, eu vou começar aqui falando até da Orion U. O que seria essa Orion U, né? Vou dar um exemplo que muitos arquitetos fazem, né? Você pintou a parede lá, sei lá, laranja, vamos assim supor, um verde. E aí você tem lá um interruptor branco. Muitos arquitetos, eles têm a mania, né, de pintar o interruptor, a placa do interruptor, para deixar de acordo com o ambiente. Então, ele pinta o interruptor inteiro. Esse Orion U, ele permite que você personalize a sua placa de acordo com o design do seu ambiente. Então, como que funciona? Então, aqui a gente tem uma plataforma que a gente chama Mix and Match.
você entra lá, você fala assim, pô, eu tenho aqui uma placa 4x2, né? Então, ele vai te dar já o formato da placa 4x2. Aí você vai falar, eu quero esse fundo aqui de imagem. Deixa eu só ver se meu ponteiro aqui para vocês tá, o ponteiro tá normal, então tá todo mundo acompanhando minha setinha. Então, você vai falar assim, eu quero essa foto aqui. Ele vai te dar o tamanho já da sua placa, de quantos módulos você tem, e ele já vai formatar numa folha sulfite para você imprimir do tamanho exato, tá? Você imprimiu, você recorta. Tá bom, Alex, eu recortei, mas e aí, eu tenho que colar isso na minha placa no interruptor? Vai ficar feio. Não. A linha Orion U, ela vem com a placa, e aí ela tem uma proteção acrílica, que você desvincula. Então, você recortou, né, o design que você queria, você coloca nessa placa, tampa com essa proteção acrílica e faz aqui o encaixe dos módulos. Por que que o pessoal gosta muito dessa linha? Porque se depois, eu não quero mais deixar a minha parede nessa cor, né? Então, você vai lá, coloca lá no Mix and Match outra personalização, imprime de novo, tirou o acrílico, só trocou. Então, você não precisa ter que pintar de novo, você não tem que comprar outro módulo. Então, muitos arquitetos gostam disso, tá? Então, você personaliza, por isso que chama Orion U, Orion você. Você personaliza o ambiente do jeito que você quer deixar ele, tá? Depois aqui a gente tem a Orion Materials, né? Dentro dessa Orion Materials, espera aí que o pessoal está falando que não está vendo o slide do produto. Vocês não estão vendo, pessoal, aqui essa apresentação? Alex, às vezes é só um probleminha do próprio participante, eu já vou checar aqui com ele, mas está tudo normal. Perfeito, então, pessoal. Beleza, obrigado. Depois, gente, dentro da Orion ainda tem a Orion Materials, né? Então, são produtos voltados mais, por exemplo, para ambientes residenciais, ambientes que você quer deixar um pouco mais sofisticado. Então, dentro dela tem a Orion Chrome, né? Então, a gente tem um cromo aqui dark, que é um cromo escuro, um cromo meio voltado para o alumínio, um cromo brilhante. As placas são tingidas com cromo, tá? Continuam sendo feitas com zinco, ABS e tudo mais de forma sustentável. E ela deixa um ambiente mais elegante, vamos assim dizer, tá? Dentro dessa linha da Orion Chrome também temos todos os dispositivos eletrônicos, então USB, as tomadas RJ, carregador HDMI, todos os módulos, eles estão aptos para todas as linhas. Então, tem o dimmer, tem lá para você controlar a velocidade a velocidade do ventilador, a iluminação que você quer, tá? Dentro da Orion Materials, a gente tem também a linha Aluminium, né? Então, é uma linha que ela te dá a sensação de que o produto é totalmente do alumínio. Então, quem compra muito isso? Muitos ambientes industriais, né? Eles querem deixar o ambiente ornando com as máquinas que tem lá, tudo na parte de alumínio. Você fala, pô, aqui tem que ter um negocinho para compensar isso. Então, muita gente compra, né? A gente tem ela aqui na parte cinza, o alumínio cinza mesmo, e tem um alumínio mais escuro, que remete um pouco mais ao grafite, tá? Depois a gente tem a Orion Essence. O que seria a Orion Essence? Ela foi desenvolvida para ambientes mais neutros. Então, você quer deixar um ambiente tranquilo, neutro, então ela tem cores sutis, tá? Então, aqui, que nem a gente tem aqui esse marronzinho, é um marrom meio pasteurizado, depois aqui tem aqui o bege, tem o silver, né, que a gente chama de prata, o preto, o dourado. Então, é muito gosto do cliente, tá, gente, essas linhas. Então, por exemplo, eu posso ter falado que a linha de entrada é a Amilus, mas tem muitos clientes que falam assim, olha, por mais que seja a linha de entrada, né, a linha básica de vocês, né, tudo mais, é a linha que mais me agradou, é a linha que deu um design melhor para o ambiente que eu estou modelando. Então, eles gostam muito, falam assim, pô, é gosto de cliente, é ver o quanto que ele está capacitado a gastar também, né, porque como é a linha de entrada também, às vezes é a mais barata, mas dependendo do projeto, ele fala, pô, quero colocar algo mais sofisticado, tá? E no final da linha da Orion, a gente fez um lançamento esse ano também,
que a gente chama de Orion Class. É algo totalmente revolucionário, tá? Então, se você for ver aqui, ó, antes da gente entrar lá, as tomadas hoje, elas têm, da Orion, elas têm aqui essa curvatura na placa, né? Então, a Orion Class já chegou mudando o mercado. Por quê? Ela dá um ar de sofisticada. Deixa eu ver se eu consigo arrastar aqui. Isso. Então, ela já é toda quadrangular. Os ângulos são retos, ela tem um design minimalista. Então, se você for ver, aqui nessa fitinha aqui embaixo, é onde está escrito Schneider. Então, não fica com aquele logo exposto, né? Então, ela tá lá, tá no cantinho, você sabe que é Schneider, ela deixa um ambiente clean, deixa um ambiente bonito, tá? E totalmente moderno. Revolucionou a categoria, tá? A gente tá até com alguns projetos que o pessoal falou, nossa, gostei muito disso, o arquiteto tá gostando muito, tá bom? Então, eu vou mostrar um pouquinho do modelo dela. Dentro dela, a gente tem a condição de vidro, né? Então, essa parte aqui, ela é um vidro, não é que ela é branca, é um vidro que está protegendo ali, tá? E os módulos da linha Orion são os mesmos, então ele continua tendo USB, o dimmer, campainha, pulsador, são os mesmos módulos. Essa linha, o que mudou dela foram as placas, tá? Então, esse vidro aqui, você pode escolher se você quer ele branco, que aí, se você for ver, olha o design já, voltando a combinar aqui. Ele no vidro branco, o design dele aqui embaixo, essa fitinha onde está a Schneider, é branca. E aqui no preto, é cinza, é grafite, junto da cor do módulo. Então, assim, você consegue fazer uma combinação muito legal, tá? Esse vidro, ele é meio que temperado, então ele é anti-impacto, tá? Então, ele já tem uma proteção maior, tá bom? Difícil de arranhar também, tá? E ele é bem sofisticado, deixa um ambiente, assim, bem moderno. Então, querendo ou não, a gente entra em ambientes, no inconsciente nosso, na hora que a gente vê algo diferente do que a gente costuma ver, tá? A gente fala, nossa, que legal isso. Então, o produto aqui que vocês estão vendo hoje, né, a gente está de forma digital, mas ele já é diferente. Quando você pega ele na mão, você vê que realmente ele é tudo isso que a gente está falando aqui. Ele é bem diferente, bem moderno, tá? Bem legal também. Depois a gente tem aquele no estilo madeira, né? O pessoal que quer deixar o ambiente mais rústico, né? Voltado mais para esse ambiente meio que, vamos assim dizer, ornando, né? Com parede de madeira, um teto de madeira aparente. Então é gosto também do cliente, tá bom? Alta resistência na madeira, tá? Temos a parte de metal, né? Então o pessoal que quer botar um ambiente meio que diferente, né? Como você pode ver aqui, ó, ele tem aqui na grafite e aqui ele já vai no branco, então ele destoa um pouco o ambiente, tá? Então deixa um ambiente moderno também. E por fim, dentro dessa linha a gente tem uma inovação que a gente chama Fênix, né? Então ele tem um acabamento fosco, tá? A durabilidade dele é muito grande, a gente fala que ele é resistente a risco e marcas. Por quê? E agora eu vou explicar para vocês o porquê que chama Fênix, tá? Eu não sei se vocês já passaram por isso, tá? Mas o que acontece, né? Vamos imaginar uma situação de que alguém botou uma mochila, né? Virou a mochila sem querer, a mochila raspou no interruptor, na placa. Deu uma arranhada na placa. Aí você fala, poxa vida, cara, vou ter que comprar outra. Não. O material Fênix, o que acontece? Fez um risquinho lá. Você pega uma folha, pode ser aqueles guardanapos de rolo de cozinha, ou um pano, o que for, molha ele, aplica em cima, tá? E aí você coloca uma superfície quente, né? Aqui no exemplo, a gente até colocou um ferro para ilustrar. Mas você pode pegar, esquentar uma frigideira, esquentar alguma superfície quente e passar em cima desse pano. E aí entra a inovação, né? A tecnologia Fênix. Esse material, ele se regenera com a temperatura elevada. Então, o risco que tinha sido feito, ele some. Então, a gente fala que chama Fênix justamente por isso. Renasce,
né? Então, o fênix renasceu da chama. Então, ele renasce dessa temperatura que a gente está aumentando. Então, ele se regenera. Então, isso é muito legal, é muito bacana, tá? E é muito diferente, né? Um grande diferencial hoje dessa linha da Orion é que, por exemplo, hoje, quando você compra uma tomada 4x2, meio que ela já vem com o logo, né, da empresa aqui embaixo. Então, ela vem Schneider. Se você vira, o logo acompanha. Então, ele vem Schneider também, né? Essa linha Orion, a gente tem o formato dela vertical. Então, vem aqui embaixo com essa barrinha aqui. E também tem a 4x2 horizontal. Você quer deixar ela deitada. Então, o Schneider continua deitado. Não fica destoado, né, do modo que você está montando, tá? Um grande diferencial hoje dessa linha nossa é que na hora que você compra ela, ela já vem com a placa e o interruptor, ou a placa e o suporte. Então, dentro da caixinha já está a placa e o suporte. Você não precisa ficar especificando, né, o suporte mais a placa. Você tem já o conjunto dele e você só precisa comprar os módulos da cor que você quer, tá? Então, isso é um grande diferencial dessa linha. É uma linha nova, é uma linha que vem revolucionando o mercado, tá? Que a gente lançou ainda esse ano. Está se saindo muito bem, está tendo muita aderência, ainda mais com essa tecnologia Fênix, né? Que a gente apresentou agora. Então, muita gente está aderindo a esse papel, tá bom? E aí, gente, aqui, antes do Adriel entrar, eu vou tirar 3 dúvidas, né? Eu vou falar 3 curiosidades que sempre fizeram, né? E depois o Adriel vai apresentar. O Alexandre, ele vai ler as perguntas que vocês fizeram aí para a gente ir tirando de acordo com o tempo, tá? E aqui tem 3 curiosidades que todo treinamento que eu dei sempre veio, né? Então, deixa eu colocar aqui, que aí fica mais fácil. Podemos ligar aparelhos de 10 amperes em tomadas de 20? Podemos, pessoal, tá? Quando a gente tem uma tomada de 20, ela foi dimensionada para um aparelho que a gente fala que é TUG, né? Que é TUE, né? Que é específico. Então, a corrente que vai nesse aparelho já é maior. Então, o micro-ondas, a potência dele, né, pedida, ele solicita da rede uma potência maior do que o usual. Então, o micro-ondas, um secador que está instalado no banheiro, a tomada normalmente é 220, tá? Mas você consegue, então, ligar um de 20 numa tomada de 10? Hoje, as tomadas da Schneider não permitem você fazer isso, porque o diâmetro de uma tomada de 10, ele é menor do que uma tomada de 20. Por mais que seja, assim, questões de milímetros, tá? Ele não permite que uma tomada que você precisa alimentar em 220 entre numa tomada 110. Ele barra, assim, pouquinho, mas ele barra, ele não permite entrar. E isso é bom porque evita de você queimar um aparelho, né? Então, sei lá, você vai colocar um secador que é 220 numa tomada 110. O secador vai puxar uma potência que aquela tomada não pode fornecer, e aí, então, seu secador queima. E aí você fala, poxa vida, então hoje as tomadas nossas, ela já evita esse problema para você, tá? E isso é um grande diferencial. Qual é a função de um interruptor paralelo? Eu vou usar aqui uma parte aqui que chama quadro iterativo. Vocês estão vendo esse quadro aqui, pessoal? Todo mundo verificando? Beleza, então. Então, deixa eu pegar aqui para desenhar. Então, imagina aqui, ó, eu tenho aqui um quarto, tá? Ó, gente, já avisando, não sou formado em desenho, tá? Então, aqui eu tenho um corredor, né? Deixa eu botar o quadro aqui em cima. Aqui eu tenho um corredor em casa, isso aqui é um quarto 1, e esse aqui é um quarto 2, vamos assim supor, né? Para que serve, né, o interruptor, como eu disse aqui, o interruptor paralelo, tá? Então, vamos voltar aqui para o quadro. Então, imagina que nesse corredor, ele tem uma distância grande, vamos assim supor, tá? Eu tenho aqui nesse corredor várias luzes. Aí aqui eu tenho um interruptor. Esse interruptor, ele manda nessas luzes aqui. Ele fala, pô, vou apagar essas luzes agora, tá todo mundo indo dormir, vou apagar as luzes de casa. Ele apaga. Mas imagina que quem dorme no quarto 1 não está em casa.
né? Então, aí você fala, pô, o cara que está no quarto 2 tem que ir até lá e apagar. Não. Se a gente instala um interruptor paralelo aqui, ambos conseguem, de forma independente, conseguem controlar esse circuito. Então, de forma geral, o interruptor paralelo serve para você controlar a luz em mais de um ponto, né? Então, você consegue apagar ele aqui, né, na porta do quarto 1 e consegue apagar também aqui na porta do quarto 2. Então, isso é um interruptor paralelo, você tem mais de um ponto para apagar. Agora, vamos supor que tem um quarto 3 aqui também, tá? Que aí a gente entra na parte do interruptor intermediário. Tem um interruptor aqui do lado. Então, o interruptor intermediário, ele serve quando a distância entre dois pontos, dois interruptores paralelos, são muito longas, para você não ter que andar a uma extremidade ou a outra extremidade. Então, você consegue, de uma forma intermediária, conversar entre eles dois e também apagar a luz. Então, essa é uma outra curiosidade que a gente tem aqui para falar, né, desses interruptores aqui, tá bom? Eu vou passar a bola agora para o Adriel, tá, galera? Eu vi que vocês já mandaram aqui algumas dúvidas. O Alexandre, no final, vai ler para a gente, tá bom? E aí, a gente depois já sana todas elas de forma técnica, tá? Adriel, com você, meu querido. Opa, vamos lá, então. O Alexandre, só um ponto aqui que sumiu a apresentação do portal. Eu vou passar para você. Pessoal, para quem entrou um pouco depois, meu nome é Adriel, trabalho junto com a Alexis na Schneider, eu sou responsável pelo programa de relacionamento do portal Eletricista, e aí eu queria passar umas dicas para vocês, tá? Obrigado, Alexandre. Bom, falando aí um pouquinho do portal de relacionamento, do programa de relacionamento do Eletricista Schneider, o nosso objetivo também é ajudar vocês no dia a dia, com conteúdos, com cursos, com benefícios de forma gratuita, para você se tornar um profissional melhor, para você se capacitar. Então, para quem não conhece o portal do Parceiro Eletricista, a gente tem essa premissa de ajudar vocês no dia a dia. Então, a gente oferece dentro do portal algumas ferramentas, alguns benefícios para quem é cadastrado, tá? Então, a gente tem treinamentos e materiais técnicos, então a gente tem treinamento sobre disjuntor, recentemente a gente liberou um material sobre aterramento, a gente está liberando 4 materiais, 4 módulos de treinamento sobre aterramento. A gente tem aulas com os engenheiros, com especialistas Schneider, e a gente tem parceria com alguns influenciadores digitais também, então, pelo menos uma vez por mês, a gente está fazendo aulas dentro do portal. Falando sobre algum tema, sobre algum produto, a gente sempre recebe recomendações de eletricistas que estão cadastrados na plataforma, e a gente está sempre fazendo esses treinamentos, falando, por exemplo, sobre comandos elétricos, né? A gente tem aulas que a gente fala para você, como profissional eletricista, de que forma você pode trabalhar no dia a dia para vender mais serviços para o mesmo cliente, né? Quando você vai, por exemplo, quando você é contratado para fazer determinado serviço, de que forma você pode explorar, entender do cliente se tem mais alguma necessidade na casa dele ou no prédio, se tem mais alguma instalação que é necessária, alguma manutenção. Então, a gente tem vários treinamentos, várias aulas, depois eu vou mostrar um pouquinho para vocês desse conteúdo, acho que é legal vocês verem que a gente tem muita coisa disponível e de forma gratuita para vocês, tá? Outra parte legal, falando do portal, dentro do portal Eletricista, seja pelo portal ou pelo aplicativo My Schneider, vocês conseguem subir as notas fiscais, vocês conseguem cadastrar as notas fiscais com a compra de produtos Schneider e vocês ganham pontos. Então, à medida que vocês vão acumulando pontos dentro do portal, vocês podem trocar esses pontos por prêmios. Então, a gente disponibiliza jaqueta personalizada da Schneider, tem camisa, tem bolsa porta-ferramentas, essa que vocês estão vendo na tela, tem cinto de ferramentas, tem carregador portátil, essa camisa a gente disponibiliza dentro do portal, então é bem bacana essa camisa para vocês utilizarem quando vai visitar algum cliente ou tem algum serviço, acho que é
legal vocês utilizarem esse uniforme também. A gente tem, por exemplo, eu tenho um exemplo aqui de um presente, um prêmio que a gente disponibiliza no portal. Esse daqui é um disjuntor transparente, tá? Então, esse disjuntor transparente, ele é bem legal para você que é profissional da área, você que, por exemplo, dá aula, para você explicar para os seus alunos sobre o funcionamento do disjuntor. Então, vocês conseguem resgatar isso no portal à medida que vocês vão acumulando pontos, tá bom? Adriel, vou colocar aqui grande para ficar mais fácil do pessoal ver. Mostra de novo aí, por favor. Ó, pessoal, esse daqui é um dos prêmios que o pessoal gosta bastante, né? O disjuntor. Então, é um dos prêmios que a gente tem disponível lá dentro do portal. Você que é profissional da área, engenheiro que dá aula, você pode resgatar dentro do portal para você dar suas aulas, e até para você que é profissional eletricista, quando vai visitar cliente, é bacana de vocês levarem para explicar o funcionamento do disjuntor, né? Então é bem legal aí vocês conseguirem utilizar. Deixa eu voltar aqui para a apresentação, pessoal. Aí, opa, foi. E aí vocês têm esses prêmios, tá? Tem algumas ferramentas para resgate também. A gente tem algumas outras parcerias. Vocês conseguem resgatar, por exemplo, tem um aplicativo para gestão do negócio de profissionais autônomos. Então, você que é eletricista, a gente tem uma parceria lá. Você consegue resgatar um aplicativo, que esse aplicativo ajuda você a organizar sua lista de clientes, gerar boleto, fazer cotação de produto Schneider. Então, a gente tem ferramentas bem bacanas lá dentro. Outra dica que eu dou, em breve a gente está renovando o estoque de prêmios, então acredito que até o final do mês ou começo do próximo mês de setembro a gente vai ter novos prêmios disponíveis para resgate, mas aproveitem, se cadastrem. A gente tem prêmio bem bacana para ajudar vocês no dia a dia. Outra coisa legal de comentar do portal é que a gente tem um benefício exclusivo, nenhuma outra empresa do setor elétrico oferece isso para você, que é cadastrado no portal do parceiro eletricista. A gente tem uma garantia estendida para os produtos DR e disjuntor, da linha Easy9. Então, você, eletricista, que se cadastrar no portal, subir notas fiscais com a compra desses produtos, seja o DR ou o disjuntor, vocês vão receber por e-mail um certificado com a garantia estendida por 3 anos. Então, essa é uma garantia exclusiva Schneider. Você, parceiro eletricista cadastrado no portal, vocês sobem notas fiscais com esses produtos e vocês vão receber esse certificado, tá bom? Então, aqui a gente tem o link do portal, tá? Para quem não conhece, se cadastre, é completamente gratuito. se.com/br/eletricista. Depois que eu falar do aplicativo Mais Schneider, eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que a gente oferece lá, tá bom? Eu vi que o Everton está falando aqui que o disjuntor vai ser brinde de hoje. Everton, infelizmente a gente não tem tantos disjuntores aí disponíveis como brinde, mas conforme eu comentei, tem disponível lá dentro do portal do parceiro eletricista. Quanto mais vocês fizerem os treinamentos, vocês subirem as notas fiscais com a compra de produto Schneider, vocês vão conseguir aí acumular pontos para resgatar o disjuntor, tá certo? E aí, falando um pouquinho do aplicativo, rapidamente, não sei se todos conhecem, mas nós temos o aplicativo Mais Schneider. Esse aplicativo é voltado para todos os profissionais de elétrica. Vocês podem se cadastrar lá como eletricistas, e vocês também têm benefícios, assim como pelo acesso do portal eletricista, tá? Então, o que vocês conseguem encontrar no aplicativo Mais Schneider? Vocês conseguem encontrar informações técnicas sobre nossos produtos, vocês conseguem baixar o nosso catálogo de produtos, tá? Vocês conseguem acessar a qualquer momento, de forma offline, o catálogo de produtos. Vocês conseguem entrar em contato com o nosso suporte, então tem tanto o telefone quanto o chat, para vocês tirarem dúvidas, entrarem em contato. Vocês conseguem carregar as notas fiscais também pelo aplicativo, e pelo aplicativo é muito mais fácil, porque vocês se cadastram, vocês fazem, por exemplo, a compra numa loja, numa revenda de material elétrico. Na própria hora, vocês só dão 3 cliques dentro do aplicativo, vocês acessam meus prêmios, enviar notas fiscais ou cupom fiscal, preenchem os dados da ferramenta, tira a foto, vocês já conseguem mandar isso na hora, então vocês já vão acumulando pontos, tá bem?
E outra funcionalidade bem bacana, além dos treinamentos que vocês têm acesso pelo aplicativo também, vocês conseguem encontrar o revendedor de material elétrico mais próximo de você. Então, vocês estão vendo até aqui na tela, eu simulei o meu acesso aqui, vocês têm um menu escrito localizador de distribuidores. Então, de acordo com a localização de vocês, vocês já conseguem verificar quais são as lojas de materiais elétricos, revenda ou distribuidor que estão mais próximas de vocês. Então, também é um benefício aí para vocês, tá bom? Pessoal, eu vou simular para vocês o acesso aqui no portal, tá? Eu vou colocar o link também aqui para vocês, se.com/br/eletricista. Vocês já conseguem acessar e fazer o cadastro. E agora eu vou simular para vocês o acesso no portal. Vou mostrar para vocês, tá bom? Vamos lá. Deixa eu só fazer um teste. Vocês estão vendo minha tela aqui? A tela do Google. Eu estou na página inicial do Google. Vocês estão acessando, só fazer um teste. Ok, beleza. Vamos lá, tudo certo. Então, aí vocês vêm aqui, digitam se.com/br/eletricista. Vocês vão clicar aqui em acesse o portal, tá certo? No primeiro banner aqui tem o botãozinho acesse o portal. Como eu já tenho o cadastro, vai entrar automaticamente, mas aí vocês fazem o registro, o cadastro não demora mais de 2 minutos, tá bom? Tá carregando aqui. Então, já entrei diretamente no portal. A gente tem a home do portal, que a gente costuma passar os destaques. Então, por exemplo, esse mês a gente está fazendo, até o dia 10, a gente está fazendo uma campanha de dobro de pontos no portal. Então, até o dia 10, se vocês subirem as notas fiscais, os seus produtos vão valer o dobro de pontos, então fica mais fácil até para vocês acumularem os pontos. Aqui a gente tem outro destaque, conforme eu comentei com vocês, a gente está sempre disponibilizando materiais para ajudar vocês na capacitação, então a gente está disponibilizando um material de aterramento completamente gratuito para vocês fazerem o download, tá? Vou mostrar para vocês aqui o programa de fidelidade com relação aos prêmios, então vocês clicando aqui, conforme eu comentei, vocês conseguem enxergar os prêmios que a gente tem disponível, então jaqueta, tem kit churrasco, tem porta-ferramentas, tem lanterna, tem bolsa, tem camiseta, tem jaqueta, tem boné, tem squeeze também, tem caixa de som, então tem muita coisa disponível e conforme eu comentei, muito em breve a gente está renovando o estoque de produtos, a gente vai colocar mais coisas disponíveis, tá bom? Aqui na parte de meu programa, vocês conseguem ver o progresso de vocês. Então, hoje o portal ele tem 4 níveis, vai desde o registrado, profissional, avançado e master. Então, à medida que vocês vão subindo mais notas, completando o perfil de vocês, fazendo treinamentos, vocês vão acumulando mais pontos e vão subindo de nível. Então, quanto mais alto vocês subirem no nível do portal, maior vai ser a pontuação que vocês ganham com os produtos, tá? Aqui na aba de produtos, vocês conseguem enxergar todas as informações sobre o nosso portfólio. Então, a gente tem todas as informações sobre os nossos produtos, se vocês quiserem tirar alguma dúvida também, tá? Na parte de treinamento, aí vocês têm os treinamentos, aqui tem treinamentos bem legais, conforme eu comentei com vocês. Esse treinamento é bem bacana, vocês conseguem, é um treinamento de 10, 15 minutos que passa para vocês algumas dicas, né, sobre aproveitar oportunidades no momento de fazer um serviço para um determinado cliente. Então, você é contratado por um cliente, por um consumidor, para fazer a troca de tomadas e interruptores. Mas será que nessa casa, nessa residência, você não enxerga fios aparentes ali, que dá para fazer instalação de canaletas, ou fazer a troca de lâmpadas, ou tem ou precisa fazer uma manutenção elétrica, na casa tem crianças pequenas, é importante, por exemplo, vocês colocarem um disjuntor para ter a proteção elétrica. Então, esse treinamento fala sobre isso. A gente tem uma infinidade de treinamentos aqui, certificação em metro, a gente fala sobre comandos elétricos, riscos de espaços confinados. Então, gente, o que não falta aqui são treinamentos e conteúdo para ajudar vocês a se capacitarem no dia a dia, tá? E aí, continuando aqui na parte de treinamento, vocês veem aqui, vocês conseguem ter acesso à parte de webinars, as aulas que estão gravadas, tá bom?
Então, vocês vêm aqui, ó, vocês clicam aqui, próximo webinar, o tema e a data do nosso próximo webinar serão divulgados em breve. Enquanto isso, que tal conferir nossos webinars gravados? Eu vou clicar aqui para mostrar para vocês, tá? Rapidinho. Depois a gente vai para a parte de perguntas e respostas. Então, gente, aqui a gente tem todas as aulas que a gente fez até hoje sobre vários temas, vários conteúdos, vários produtos. Então, por exemplo, como elaborar uma programação ladder para uma partida estrela-triângulo, lançamento Orion Class, mobilidade elétrica, introdução aos comandos elétricos, tá? Como se tornar um eletricista de alta performance, como elaborar um orçamento profissional para o seu cliente, postura profissional, como captar novos clientes, proteção de sistemas solares, qual DPS utilizar em cada instalação, disjuntores de baixa tensão. Então, assim, galera, aproveitem, tá? A gente tem muito conteúdo aqui disponível de forma gratuita para vocês. Cadastrem-se no portal. Essa é a dica que eu queria deixar para vocês. Cadastrem aí no portal do eletricista, se.com/br/eletricista e também pelo aplicativo MySchneider, tá certo? Essa era a dica que eu queria passar para vocês. Vamos agora abrir para a sessão de perguntas e respostas, tá certo? Muito obrigado aí pelo espaço mais uma vez. Perfeito, Adriel, muito obrigado. Alexis, também muito obrigado. Antes da gente entrar nas perguntas, tem aqui já várias perguntas. Eu vou só entrar com uma pesquisa aqui rapidamente para o pessoal responder e contribuir. As pessoas que participaram ontem também já contribuíram. Eu agradeço a todos que puderem responder rapidamente. São 5 perguntas que ajudam aqui no nosso processo de desenvolvimento para as próximas sessões do programa Avança. Também no nosso reporte aqui para as empresas parceiras que estão participando. É sempre importante, muito importante a gente ter o feedback de todos. Então, a pesquisa já está aqui na tela principal. 5 perguntas super rápidas. Se todos puderem participar aqui, nós agradecemos. E sempre lembrando que sempre existem perguntas a respeito da gravação também desse material, da apresentação. A gravação, junto com o material, os vídeos, vão ser disponibilizadas posteriormente na Voltmon Academy. Então, o endereço eu vou escrever aqui no chat. Acho que eu já escrevi antes, mas vou escrever aqui novamente. É voltmon.com.br/academy. Então, já está aqui no chat. Acabei de escrever ali. Então, todos, quem quiser revisitar, quem chegou um pouquinho depois e quiser revisitar o material que perdeu o início, ou quiser assistir novamente o vídeo, como o Alex comentou, o vídeo vai estar lá. E aí, se vocês abrirem no YouTube, de acordo com a configuração do YouTube de cada um de vocês podem alterar a legenda para português. Então, vocês conseguem assistir aquele mesmo vídeo, revisitá-lo e assistir com legenda em português, porque pela configuração do vídeo aparece aqui diretamente em inglês. Mas com cada um dos computadores, com cada um de vocês acessando, vocês conseguem fazer essa alteração. Então, bom, vamos iniciar as perguntas. Muito obrigado a todos que participaram da pesquisa. Eu posso até retornar depois com ela, se alguém não tiver conseguido ou se não tiver dado tempo para as pessoas preencherem. Mas vamos voltar aqui e iniciar as perguntas. Alexis e Adriel, podemos começar? Podemos. Estão me ouvindo? Todo mundo me ouvindo? Tudo certo, Alex. Então, beleza. Então, vamos lá. Primeira pergunta, do Carlos. Alguns fabricantes de sistemas modulares com interruptores e tomadas alteraram o design, colocando os terminais de ligação nas laterais, dificultando a ligação com fios passantes. O sistema modular da Schneider facilita essa ligação ou possui os terminais na lateral? Facilita, tá? Porque, como você disse, alguns fabricantes, né? A Schneider não mudou dela, tá? Porque justamente a gente enxergou que isso dificulta o processo de instalação, tá? Então, o nosso continua facilitando a instalação dos mesmos, a ligação, né? Perfeito, Alex. A próxima, do Euripide. O produto Decor mantém a qualidade de antibactericida ao longo do tempo, mesmo com eventual limpeza com álcool 70 ou produtos normais de limpeza, o produto mantém as características?
Mantém, tá? A Decor é uma linha que antes dela ser, né, embalada, disponibilizada para o mercado, enviada para o cliente, ela na fábrica dela, ela já sofre um processo de ensaios, justamente para sanar esse produto, porque se você, por exemplo, faz uma limpeza do material, que é a intenção de um produto da Decor com essa tecnologia Microban, e na primeira limpeza já tirar a proteção, não faz sentido, né? A gente disponibilizar um produto desse que na primeira utilização dele, ele perde, né, a função. Então, ele mantém ao longo do tempo, é muito durável, tá? E logo, né, também a Schneider, ela tem a garantia de 3 anos também nesses produtos. Então, qualquer defeito que seja da nossa parte, nós assumimos e falamos, olha, realmente foi um defeito do interruptor na hora da fábrica, a gente troca isso para vocês, mas mantém todas as características do produto com a tecnologia Microban, tá bom? Perfeito. E até entrando nessa questão do Microban, Alex, o Haroldo pergunta se o produto Decor tem a tecnologia, como você respondeu agora, né? O Decor tem, e também a Orion também tem na parte tomadas interruptores brancas, tá? O que difere uma da outra é, querendo ou não, a posição da linha, né? Hoje a linha da Orion é um pouco mais cara do que a linha da Decor, mas aí isso também vai de gosto do cliente, né? Ah, não gostei da Decor, não gostei do design dela, a gente tem a linha da Orion também, tá bom? Maravilha. Agora a pergunta do Jefferson a respeito do vidro, quando você estava explicando, perguntando se ele não quebra. Ele não, assim, não vamos assumir que ele não quebra, né? Também o cara vai pegar um martelo lá e sentar na placa, aí, né? Não tem como garantir isso. Mas ele tem uma proteção, ele é pouco temperado, né? Então, é muito difícil de você arranhar ele, tá bom? Então, eu posso falar para você que é muito difícil dele quebrar, tá? Tem uma proteçãozinha aí bem bacana também. Certo. A próxima, o Haroldo. Por que nos hospitais não é muito conhecido esse interruptor? O interruptor Decor, será, Haroldo? A linha Decor, ela foi pensada nos hospitais, tá? Então, dependendo da área que você tá, né, tem áreas que são restritas, tem áreas que você não pode entrar sem você estar parametrizado inteiro para entrar naquela região, mas foi uma linha destinada e criada para hospitais, tanto que foi até o Einstein, né, que proporcionou para a gente, e a gente desenvolveu justamente por eles, tá? Os hospitais conhecem sim, tá bom? Claro, perfeito. Aí aqui tem uma sequência de perguntas do Márcio Luiz. Alex, eu percebi ele fez que várias, né, no mesmo... Ele fez 3 perguntas, na verdade, sobre... Ele pergunta, né? A Schneider tem diferença entre a tensão 127 e 220, não somente por capacidade de corrente? Aí Bom, eu vou explicar. Nas tomadas, e aí ele continua, só terminar aqui, ele fala, ficou a dúvida, então tenho que especificar a tomada para 127 ou 220? Como então, isso? Os plugs de 10 não é nas tomadas de 220. Eu vou ser um pouco mais claro nesse assunto aí, tá, gente? Então, é o seguinte, quando a gente tem uma tomada, de 10 amperes, e a gente tem um sistema de alimentação em 127, o máximo de potência que a gente consegue atingir com uma tomada de 10 amperes e 127 é aquela continha básica, é 10 vezes 127. Então, a potência máxima que a gente vai ter para alimentar algum circuito é de 1.270 volts, tá? Num caso já de 220, a gente vai ter 2.200 volts. Porém, hoje, vamos assim supor, uma geladeira, ela tem uma potência muito grande. Não estamos falando aí de 2.000 volts que a geladeira consome. A gente está falando de uma geladeira que consome 450, né, watts. Desculpa, pessoal. Falei errado mesmo. Perdão aí. Obrigado pela correção. Então, uma geladeira que ela tem... puxa, mais de 5.000 watts, tá? A gente tem que botar uma tomada específica, né? Então, a gente chama de TUI. Então, é tomada específica, esse E de específico. Não é uma TUG, né? Tomada de uso geral, é uma TUI. Então, quando você tem algum, sei lá, um secador, um micro-ondas, uma geladeira que tem uma potência grande, normalmente, por mais que a casa inteira seja feita com uma alimentação 127,
Para você alimentar esses produtos que têm uma potência muito grande, né? Então, depende também da instalação, da região onde você está, você tem que puxar as duas fases para alimentar esse produto, porque senão ele não liga. Então, acho que foi aí que gerou essa confusão de tensão com corrente, né? No quesito corrente, o que eu posso dizer é, a tomada de 10 amperes, ela tem um orifício de 4 milímetros, né? Então, um produto que ele liga, né, normal, que ele não pode ter uma corrente muito grande, ele tem 4 milímetros para entrada. Já a tomada que é de 20 amperes, ela tem um diâmetro de 4,8. Então, ela eu não sei quem comentou aí, mas ela é um pouquinho maior, a entrada dela, tá bom? E aí, isso, então, impede dela entrar na tomada de 10. Então, se você tem uma tomada aí que ela é bivolt, né, vamos assim dizer, na hora que você tenta ligar numa tomada da Schneider, tá? Com um plug de 10 amperes, não entra. Então, isso evita que você danifique o seu produto. No caso da tensão que eu acho que gerou a confusão, foi justamente de vocês acharem que eu tivesse associado a tensão 110 em tomadas 10 amperes e 220 com tomada de 20 amperes, mas não, tá? O que eu quero dizer é que isso depende do produto a ser instalado, né? Então, a casa inteira é 127, é 110, só que no meu banheiro eu tenho uma tomada lá que é 220, né? Então, eu puxei as duas fases, por mais que a casa inteira seja alimentada com 127. Mas a tomada daquele banheiro, ela precisa ser de 20 amperes, porque a potência que está puxando é maior, tá? Então, independente da casa ser 127 ou 210, o que vai ditar qual é a corrente ou qual é a tensão mesmo daquele plug específico é a potência do aparelho que ele está consumindo. Então, tem casas que eu já vi aquelas geladeiras de 2 portas gigantescas, que o consumo de potência dela é gigante. Então, por mais que a casa, como eu disse, seja 127, naquela parte da cozinha, para alimentar a geladeira, precisou puxar uma alimentação 220, para alimentar aquele produto específico, não que a casa inteira seja 220. Então, isso depende do produto, tá, pessoal? Uhum. Acho que ficou claro, sim. Alex, bom, se por acaso houver mais dúvidas, pergunta aqui que a gente faz a pergunta na sequência, não tem problema. Fechou. Então, vamos lá, próxima. O Sérgio pergunta se é three-way ou four-way. Então, o three-way, ele é o paralelo, né, que a gente fala. Já o four-way, a gente fala que ele é o intermediário. Então, você tem os dois paralelos aqui na ponta e você usa o intermediário aqui para ficar no meio desse three-way. Por isso que ele é chamado four-way, tá bom? Então, o paralelo é three-way e o intermediário a gente tem o costume de falar que ele é four-way. Certo. A seguinte pergunta do Carlos, ele diz, o fato da tomada ser de 20 amperes não significa que ela seja 220 volts. As tomadas novas suprimiram as antigas com 3 pinos chatos em ângulo, que tornavam impossível a ligação errada. Eu acho que ele não sei se ele está afirmando ou se ele está fazendo uma pergunta. As tomadas novas são perigosas para usarem 110 e 220 simultaneamente. Então, é um comentário que ele fez em cima das outras perguntas anteriores. Isso. Maravilha. Exatamente. Então, próxima pergunta da Maria Ângela. Como o interruptor detecta a diferença do aparelho 127 ou 220? O interruptor, ele não faz essa detecção, tá? Então, o que acontece? Um produto, vou frisar no exemplo do secador, né? O secador no banheiro, querendo ou não, ele já tem uma potência que não é só iluminação, né? A iluminação é 127, é 110, mas a potência do secador é maior. Então, a diferença nossa é que se você tem uma tomada, de 10 amperes no banheiro e você quer ligar o secador, que tem uma potência maior, a tomada de 10 amperes, né, e o secador é 220, tem uma potência grande, ele não entra. Então, isso é um sinal para você falar, opa, então, peraí, essa tomada aqui não está correta. Muita gente até também, né, identifica o circuito que é tomada 220 com aquele módulo vermelho. Então, você sabe que quando a tomada é vermelha, você sabe que ela é uma tomada 220. Então, lá você consegue plugar aparelhos que têm uma potência maior, tá bom?
Mas o nosso interruptor não faz essa detecção. A gente sinaliza, mostrando, por exemplo, olha, essa tomada aqui é para 10 amperes, essa daqui é para 20. E isso depende do aparelho que você tem aí na sua residência ou que o cliente vai ligar também. Certo. Próxima pergunta do Wagner Oliveira. Ele pergunta: até quantos interruptores intermediários posso usar no mesmo circuito de iluminação? Isso fica a gosto seu. Então, porque o que acontece? Às vezes você tem uma distância pequena, né, mas você considera ponderável você ter um interruptor no meio, de intermediário, mas você pode colocar vários intermediários durante esse processo, essa distância que você tem, tá? Isso é gosto seu. Tem gente que coloca um, tem gente que nem coloca, tem gente que coloca 3, 4. Imagina uma casa de 3 andares, né? Então, no andar térreo lá, você tem aqui um interruptor paralelo na escada. Lá no último andar, você tem outro interruptor paralelo, né? Porque não faz, você sobe a escada inteira e você consegue também apagar a luz da escada lá em cima. E quando você desce também. Só que o andar do meio, né? Você tem um interruptor intermediário, você também consegue apagar ele lá. Então, fica a gosto seu. Se você quiser também colocar no corredor o interruptor intermediário para controlar outra iluminação, é com você. Não tem, assim, um limitante, né, de número para você colocar, tá bom? Perfeito. Próxima pergunta do Paulo Gomes. Ele pergunta: a Schneider trabalha em soluções para correntes alternativas nos módulos USB? Trabalha sim. Hoje a gente já tem essas soluções, tá? Elas já estão vigentes, então nós temos isso no nosso portfólio. Beleza. Aí tem aqui, ó, um elogio do Márcio Luiz. Ele fala: ó, leciono em curso de qualificação, formando eletricistas. Uso e recomendo aos alunos produtos Schneider. Excelente qualidade em comparação aos outros fabricantes e importadores. Legal. Aqui um elogio para vocês aí também. Obrigado, Márcio. O Reginaldo, ele fala: as tomadas de 10 e 20 amperes são incompatíveis conforme NBR 14136, onde os furos das tomadas de 10 são mais finos. Eles até cabem nas tomadas de 20, porém tem folga, o que gera aquecimento por mau contato. Está falando sobre exatamente. Anterior. Foi uma afirmação aí que tá de acordo aí. Maravilha. Seguinte, Paulo Eduardo, a Schneider tem planos para disponibilizar os produtos em formato de famílias BIM? Tem, tá? Hoje já está sendo estudado isso, até mesmo com o nosso time de prescrição, né? Que eles fazem os projetos e tudo mais. Já está sendo meio que contemplado uma biblioteca, né? Vamos assim dizer, dos nossos produtos no formato BIM, tá? Então a gente está se adequando também a essa nova plataforma aí que tem no mercado hoje. Beleza. Próxima pergunta do Roberto. Ele diz: como sou da área de TI, como autônomo, ele pode ter acesso ao portal da Schneider? Pode sim, não tem nenhum problema. O portal ele é voltado para os profissionais que atuam com elétrica e também quem tem curiosidade, tem vontade de aprender. O portal é aberto para todo mundo que tem interesse por elétrica, tá bom, Roberto? Beleza. Adriel, maravilha. Emerson, agora, a Schneider pretende ter interruptores Wi-Fi como Sonoff ou outros parecidos? Pretende, tá? Está sendo já estudado isso. A melhor forma, né, de hoje utilizar, se é gateway, se não é, se vai ser Wi-Fi mesmo, direto. A gente tem, né, uns estudos acontecendo e a gente pretende, daqui um tempinho, já fazer uma divulgação melhor. Tá bom? Mas a gente está pretendendo, sim, entrar nesse ramo também. Beleza. Seguinte, Marco Oliveira, próximo. No caso da linha de produtos Schneider, existe acessório DPS 3 para as tomadas instalados internamente na tomada? Esse DPS 3, eu acredito que seja a classe de proteção, né? Existe também, tá? Mas normalmente, né, isso até eu vou explicar melhor no webinar hoje da tarde, essa questão de DPS. O DPS classe 3, ele é destinado para uma proteção mais fina, né? Então, ele é mais voltado para você proteger ou sua rede telefônica ou a sua rede de dados, tá? No webinar da tarde eu vou explicar isso melhor, eu criei até um fluxograma para você ver as regrinhas de quando utilizar um DPS classe 3 também, tá? Mas a gente tem esse DPS classe 3 sim, tá bom?
E lembrando que a sessão da tarde inicia às 4 horas. Então, estão todos convidados aqui para a sequência do assunto e da sessão também com o Alexis e com o Adriel, ainda hoje. A próxima, o Marco também pergunta, quanto a tomadas inteligentes, alguma novidade? É justamente aquela questão do Wi-Fi, né? A gente também não pode ficar contando tudo, né? Mas a gente está bem avançado em alguns assuntos, tá? Só que agora, mediante, né, essa pandemia que teve, algumas coisas foram meio que travadas, né? A gente teve que congelar alguns processos, tá bom? Mas estamos aí na Estamos direção. caminhando aí, Em breve vocês vão ser Estamos em surpreendidos. desenvolvimento, isso aí. Legal, legal. Próximo, Marcos Paulo Coutinho. Qual o valor em porcentagem referente aos produtos mais simples sobre custo-benefício? Então, ó, é bem difícil responder essa pergunta, porque o que diferencia muito, às vezes, é o mix de produto que você está comprando, né? Então, às vezes, você tem um pacote muito grande, então o custo-benefício é maior. A gente consegue ajudar de uma forma melhor, né? Só que o que acontece? No caso da Milus, né? Aquele exemplo que eu dei que deu algum problema na peça, a gente tem a fábrica aqui. Então, o custo-benefício dela, ainda mais por ela ser de entrada, para a gente é melhor, é mais rápido, né? Para a gente resolver um problema. Então, e é isso que a gente frisa hoje, né? É a questão do sellout. Então, é entender, pô, o cara fez alguma reclamação. Pô, então, peraí, eu vou resolver primeiro o seu problema, depois eu vou já averiguar qual foi o problema para evitar que esse problema aconteça novamente, tá? Mas isso depende muito, assim, do gosto do cliente, depende quanto que o cara está disposto a gastar também, né? Porque cada linha tem um preço diferente mediante o posicionamento dela hoje no mercado, né? Mas todas as linhas, querendo ou não, têm um diferencial, né? Então, que nem a linha da Orion, você consegue personalizar ela do jeito que você quer, a linha da Decor, ela é destinada à proteção, a linha da Lunar, ela é mais robusta, e ela tem um acabamento mais sofisticado também, a Milus é um detalhe mais, é um design que foi criado justamente para diferenciar no mercado, então depende muito do que o cliente está esperando, né? O valor em porcentagem, ele muda, então de acordo com o produto e de acordo até mesmo com o pacote que está sendo comprado. Tá? Legal, Alex. Próxima pergunta, do Magno Nascimento. Para os sistemas three-way, hoje em dia não é mais viável a divulgação dos relés de impulso interruptores? Olha, para mim, né, na minha visão aqui, do que eu vejo como está o mercado, eu vejo que muitos relés de impulso teleinterruptores não são muito utilizados para a substituição, né, a função de um interruptor paralelo, tá? Então, eles são mais voltados para disjuntores, você quer fazer alguma ação de um contator, quer ligar alguma coisa, né? Então, na minha visão, tá? Hoje em dia não é viável a gente meio que substituir, falar que um interruptor paralelo tem a mesma função, assim, que um impulso de teleirruptor, né? São coisas diferentes para aplicações diferentes, tá bom? Beleza. O próximo é o Aloysio. Aproveitando a oportunidade, vocês teriam alguma planilha que auxiliasse na elaboração de coordenação e seletividade? A gente tem uma tabelinha, né? Hoje no webinar da tarde eu vou falar um pouquinho mais voltado para o ambiente residencial, tá, galera? Mas no ambiente industrial, a gente tem nossos disjuntores que ele tem essa seletividade em cascata ainda. Então, o que isso faz, né, de diferente para nós? Ele consegue aumentar a capacidade de interrupção de um disjuntor. Então, nós tínhamos um disjuntor que era 10 kA, e aí, com essa seletividade em cascata, a gente consegue, então, aumentar de 10 kA, por exemplo, para 20 kA. Então, no ambiente industrial, ao invés de você comprar um outro disjuntor, que é mais parrudo, que é mais caro, né, você consegue colocar um mini disjuntor, né? Então, isso te ajuda a economizar no preço, né? E também te dá uma seletividade daquela comunicação entre nossos produtos. Mas a gente tem uma tabela já dos nossos produtos que já vem falando assim, com cada produto, qual é a coordenação e seletividade deles, tá bom? Uhum. Agora o Wallace Ramos. Olá, bom dia, Wallace.
Ele pergunta, mini interruptores tem em toda a linha Schneider? Eu queria entender o que seria esse mini interruptores, Wallace. Se você puder escrever aí como dúvida, a gente volta em você depois, tá, meu querido? Será que ele está Perfeito, falando de Alex. disjuntores, Alex? Ou não? Não sei. Vou esperar ele digitar aí, Adriel, para não tirar uma dúvida que não, né, nem foi criada. Perfeito. Wallace, esclarece aí para a gente que a gente volta na pergunta depois. Está aqui guardada. E aí o Márcio Luiz, ele volta naquele tema anterior. Alex, falando, para esclarecer, por favor, os plugs de 10 amperes entram em tomadas de 20. Plugs de 10 não entram em tomadas de 10. Isso já era sabido. A dúvida é se a Schneider não permite plugs de 10 em tomadas de 20. Ué, a dúvida dele meio que foi a resposta já, né? Mas o que acontece é que hoje, acho que alguém até fez essa confirmação, né? Quando você coloca um plug de 10 numa tomada de 20, ele fica meio frouxo, mas ele entra. Ele não danifica o seu produto, tá? Mas alguém confirmou aí, falou que gera um aquecimento, né? Um mau contato. E isso, quanto mais tempo você vai usando dessa forma, você vai tirando a vida útil, né, do produto, pode danificar, pode ter algum mau contato na tomada, depois a tomada para de funcionar, tá? A gente não recomenda você utilizar, né? A gente não pode falar que a Schneider não permite, né? A tomada de 10, pela norma, ela entra na de 20, porque ela não danifica o produto. Mas a de 20 não entra na de 10, tá bom? Não é uma questão de a Schneider permite ou a concorrência permite. Não, é mais uma norma que foi discutida e foi aprovada dessa forma, tá bom? Uhum. Perfeito. Até uma ratificação aqui, a pergunta, existe uma pergunta do Júlio Azevedo. Então, os plugs de 10 não podem ser usados nas tomadas de 20. Poder pode, mas a gente, assim, não recomenda com muita frequência, né? Porque geralmente pode fazer esse mau contato, tá bom? Perfeito. O Kleber Machado Vasconcelos pergunta, por que quando a parede tem alguma irregularidade, fica difícil de encaixar os espelhos? Existe alguma forma de melhorar isso? O que acontece, né, aí é mais um acabamento que foi feito, né? Então, imagina que você tem a parede aqui. Por algum motivo, ela ficou meio abaulada, né? Na hora que você for encaixar o suporte, ele vai acompanhar a parede. Então, eu acho que a forma mais simples, né, de você melhorar isso, essa forma de encaixar os espelhos, essa irregularidade, é realmente a parede estar retinha, né? Então, isso é mais um detalhe, é um acabamento da construção, tá? Isso não tem nada a ver com o encaixe dos espelhos em si. Uhum. Certo. Agora o Marcelo Carvalho pergunta, existe também a linha industrial de tomadas? Antes a gente tinha, né? Mas internamente foi tomada uma decisão de não fazer mais essa linha, tá? Eu já não era da Schneider, quando eu entrei já não tinha mais, mas foi uma decisão interna de retirar isso do nosso portfólio e focar só nas tomadas vigentes hoje, tá bom? Uhum. Não, no ambiente residencial mesmo. Uhum. O Uripide Filho pergunta, estas linhas de interruptores têm opção de suporte para divisórias que têm perfis estreitos, menor que 4x2? Não. Hoje nossas linhas, elas são, né, já tem o perfil normal. A única diferença das linhas que eu comentei com vocês é que a Miluz, né, cada linha nossa, Miluz, Lunari, Decore e Orion, cada uma tem um suporte da linha, tá bom? A diferença, né, da Miluz é que ela é um pouquinho menor no tamanho e no comprimento da placa, tá? Mas continua sendo 4x2. A gente não tem, né, nada de menor que 4x2 no formato, tá bom? Aqui o Marco está fazendo uma sugestão. Seria interessante um webinar com ênfase nos dispositivos de proteção para fuga de corrente, principalmente os RCRO, monofase. Está aí uma ideia. Vamos pensar aí. Vamos fazer também. Vamos fazer. Legal. E aqui uma outra pergunta do Márcio Zanata, referente às tomadas. Ele diz que as informações não correspondem com a norma 60884. Você sabe dizer, Alex? É porque, para mim, eu acho que alguém até confirmou. Deixa eu subir aqui os comentários. Porque as tomadas, elas seguem outra norma também.
Qualquer coisa a gente pode até esclarecer depois, na outra Perfeito. sessão, Então, posteriormente também por e-mail. tá ótimo. Beleza. Aqui, ó, tem até um outro comentário aqui do Roberto. Ele falando o seguinte: o problema das tomadas de 10 e 20 é você convencer ou conscientizar seu cliente que determinado equipamento deve ser ligado naquele ponto. Está fazendo um comentário ainda sobre aquela explicação que você deu, né? Uhum. O problema é exatamente isso, né? Então, que nem até o Roberto agora fez um comentário aqui falando que tudo na casa dele é 20 ampere. Como explicar para a esposa que ela deve usar o secador apenas no banheiro? Roberto, cara, se sua mulher quiser ligar o secador, já que a tomada é 20 ampere, com você assistindo TV, não tem problema. Aí vai de você aí falar para ela, ó, vai lá no banheiro, né? Lá a tomada é melhor. É mais um... Só para você falar, deixa eu assistir minha TV aqui em paz. Mas já que tudo na sua casa é 20, cara, não tem problema dela ligar o secador em qualquer tomada, tá? Bom, beleza. E ficou aquela pergunta aqui do Wallace, mas como ele não retornou, a gente acabou ficando sem aquele esclarecimento dele, né? Sobre os mini interruptores. Isso. Bom, se ele participar no da tarde aí, a gente vê também. Então tá, combinado. Bom, então tá, foi todas as perguntas, acho que bem esclarecidas. Ele está digitando. Ah, está digitando agora, vamos ver se ele responde aqui. Vamos ver se ele fala ainda no finalzinho. Enquanto isso, enquanto o Alex está esclarecendo, algumas pessoas eu imagino que tenham entrado depois, enquanto ele está escrevendo ali, eu vou colocar novamente a pesquisa, se algumas pessoas quiserem ainda participar, enquanto o Alex está escrevendo, tem um outro questionário aqui rapidinho, são 5 perguntinhas, se todos puderem responder, nós sempre agradecemos o nosso reporte, o nosso processo aqui também de evolução e desenvolvimento para as próximas sessões do programa Avança. Então, enquanto a gente espera aqui rapidinho o Wallace esclarecer a pergunta, a gente fica com a pesquisa aqui na tela. Alex e Adriel, vocês querem fazer mais algum comentário em cima das últimas perguntas? Mais alguma coisa? Para mim tá tranquilo aqui, cara. Eu acho que é mais a questão aí do pessoal realmente aí fazer adesão aí ao portal do eletricista, porque é um conteúdo bem bacana para eles, né? Tem bastante conteúdo até de outras partes, não só interruptor, disjuntor, tudo isso, né? Então, tem botão, tem inversor, como fazer uma ligação, a gente tem os influencers lá que também explicam tudo detalhadamente, então é bem bacana, tá, gente? Então fora que, né, tem essa possibilidade de ganhar esse mini disjuntor aí, transparente aí também, que é bem legal aí para quem leciona. É isso aí, faço das palavras do Alexis as minhas. Acho que foi muito bacana aqui passar essa manhã com vocês, passando esse conteúdo. Acho que a gente conseguiu esclarecer algumas dúvidas aí, principalmente para a parte técnica que o Alexis ajudou vocês. E, pessoal, aproveitem, cadastrem-se no portal, realmente tem muita coisa bacana lá para vocês, curso, treinamento, tem os prêmios. E obrigado aí mais uma vez pelo espaço e pela disponibilidade de todos vocês participarem. Beleza, maravilha. E é sempre bom, a gente percebe aqui também nos comentários, principalmente quando as pessoas começam a dar bom dia, aqui se apresentar, muita gente de todas as partes do Brasil, pessoal do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, do Norte, do Nordeste, todas as regiões, é muito bom, muito, muito gratificante para a gente também contar com a participação de todos vocês, e a gente sempre agradece muito por todos os presentes. O Wallace respondeu, fez aqui o comentário, deixa eu colocar aqui na tela principal para todo mundo poder ver melhor. O Wallace fala o seguinte, ela é a metade do interruptor normal, que dá para fazer a ligação de mais seção. Eu acho que ele quis dizer, então, de ser meio módulo, né? Então, você tem aqui um módulo, né? E aí, hoje, a gente já está, né, meio que botando em comércio, já está disponível para venda. É um módulo da linha da Orion, tá? Só a Orion tem, que a gente chama de meio módulo. Então, a gente tem um interruptor aqui, um só, ele é dividido na metade, então você consegue fazer mais de uma ligação, tá? Pelo menos foi isso que eu entendi, viu, Wallace?
Legal. Olha, se puder confirmar aí se é isso, tá maravilhoso. Essa questão de meio módulo, acho. E se eu não me engano, tem mais... Aí, então, perfeito, Alex, é isso aí, cara. Então, hoje a gente tem, mas é só na linha da Orion, tá? Beleza. Eu acho que tem mais uma pesquisa aí que fizeram, né, na questão aí do... Acho que é a próxima pergunta, viu, Alexandre? Que acho que então, tem uma aqui, ele fala o seguinte, a pergunta, quem está cadastrado já participa automaticamente do sorteio do disjuntor? Então, pessoal, só para esclarecer, a gente não está fazendo o sorteio do disjuntor transparente, né? Até queria ter 500 disjuntores aqui para entregar para todo mundo, mas conforme eu comentei, o disjuntor transparente é um dos prêmios que a gente tem disponível dentro do portal do parceiro eletricista. Então, à medida que vocês vão cadastrando as notas fiscais com a compra de produto Schneider, vocês vão ganhando pontos, e aí com esses pontos vocês conseguem resgatar os prêmios, tá? Então é por meio do portal do parceiro eletricista que vocês conseguem resgatar o disjuntor transparente. Perfeito, super claro, Adriel. O Eduardo estava até escrevendo aqui, eu acho, mas acho que ficou super claro. Beleza, perfeito, ele até falou, olha, sem problema. Entendido errado, desculpa, tudo certo. Então, ficou super claro. Bom, é isso. Acho que está bem claro, super relevante, super claro todas as respostas, bem esclarecedoras. E, Alex e Adriel, antes da gente encerrar, vocês querem deixar um último comentário? Antes da gente voltar para a sessão da tarde depois? Para o pessoal não esquecer de entrar na parte da tarde aí também, né? Que vai ser um assunto também muito bacana, viu, pessoal? É a parte de proteção elétrica, então é bem importante mesmo, né? A proteção num todo, então é mini disjuntor com DR e DPS. Tá bem bacana o conteúdo lá, tá bom, gente? Então, espero vocês lá. E obrigado aí pela participação, pela atenção agora, o convite aí do Alexandre, a participação do Adriel. Obrigado a todo mundo aí. É isso, com certeza, muito obrigado pela participação de todo mundo aí, que disponibilizou essa 1h30 para estar aqui participando conosco da Schneider, é sempre um grande prazer a gente estar em contato com vocês, ouvir vocês também. Mais uma vez, queria agradecer ao Alexandre, o pessoal da Voltimum, por proporcionar aí esse espaço, essa aula, e nos vemos à tarde, às 4h. Perfeito, nós que agradecemos também pela sessão e pela aula de vocês. Então tá bom, então 4h, pessoal. 4h estaremos de volta, 5 minutinhos antes a gente começa. 4h estamos de volta. Bom almoço, bom início de tarde a todos. Até daqui a pouco. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.